Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E o nosso conteúdo de hoje é Estado, Nação e outros conceitos. Noções básicas para evitar enganos. No decorrer do tempo histórico, as sociedades humanas espalharam-se pelo mundo, ocuparam continentes, arquipélagos e ilhas e construíram um espaço geográfico. Nesse processo, demarcaram territórios e fronteiras, criando governo para administrá-los e organizaram-se em estados. A seguir, você vai aprender conceitos importantes para o estudo da geografia, como estado, país, nação, território, povo e governo. O Estado. A palavra Estado vem do latim status, que significa estado, posição, ordem, condição. Em seu sentido político, a palavra Estado, escrita com inicial maiúscula, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional, soberania interna e independência em relação à ordem internacional, soberania externa. Como exemplos, podemos citar o Estado brasileiro, o argentino, o boliviano e o francês. Escrita com a inicial minúscula, corresponde à divisão político-administrativa de algum Estado. E é o caso do Brasil, cujo Estado está dividido em unidades políticas administrativas, denominadas Estados, como o Amazonas, o Espírito Santo, a Bahia, além do Distrito Federal. Entretanto, há estados em que a unidade político-administrativa internas recebem outros nomes. Por exemplo, na Suíça, o estado é dividido em cantões, enquanto na Argentina e na Rússia ele é dividido em províncias e repúblicas, respectivamente. País. A palavra país vem do francês país, que por sua vez vem do latim pagenises, de pagus, que significa pequeno povoado, aldeia, indica o território de uma aldeia. Frequentemente, o termo país é usado como sinônimo de estado, entretanto, há distinção entre eles. País refere-se ao território de um estado, enquanto estado, por sua vez, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território e sua população, dirigido e organizado a sua vida social. Nação. A palavra nação vem do latim natio, de natus, que significa nascido. Assim nos dá a ideia de que a nação consiste em agrupamento social, unido por um passado histórico comum, que deu origem a uma identidade cultural. Os membros de uma nação têm características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Quando ocupam um território e se organizam politicamente, dão origem a um Estado ou Estado-nação. Nem sempre, porém, há uma identidade completa entre o Estado e a nação. Há estados com duas ou mais nações, que apresentam língua e traços culturais distintos. É o caso, por exemplo, do Canadá, estado onde convivem populações indígenas, descendentes de colonizadores e imigrantes ingleses e franceses, entre outros, que nós temos aí na figura 6, que ficou um pouco pequeno. Parte dos descendentes de franceses tem a intenção de criar o próprio estado na província de Quebec e já fez tentativas nesse sentido, sem contudo obter sucesso. Aqui na figura ao lado, que ficou um pouco pequeno, mas na atividade de vocês eu vou disponibilizar uma maior. A área que está aqui em verde são as porcentagens e a população cuja linguagem materna é mais de 80% francês. A verde escuro é o inglês, a cinza são outras línguas. Território. A palavra território vem do latim territorium,
que significa terra. O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania e a base física do Estado. E além do território continental, compreende o espaço aéreo, as ilhas, caso possua, e o mar territorial, caso seja banhado pelo mar. O território de um Estado é delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos. Existem casos de discussões e disputa entre Estados por determinados territórios, o que dificulta a definição de suas fronteiras. Fronteiras são caminhos que levam um Estado a outro, ou, no caso, um país a outro país. Na América, por exemplo, há uma disputa entre a Venezuela e seu vizinho do leste, a Guiana, pela região de Essequibo. Segundo o governo venezuelano, essa região já pertencia à Venezuela antes da colonização da Guiana pelos ingleses no século XIX, que dela teriam se apropriado. O impasse foi entregue à mediação da Organização das Nações Unidas, que foi a ONU, e não havia sido resolvida até o fim de 2017. O povo. Povo, a palavra povo vem do latim populus, que significa grande número de pessoas. Juridicamente, povo corresponde à totalidade de pessoas que habitam determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um estado. Assim podemos dizer: povo brasileiro, povo paraguaio, povo chinês, povo alemão. E por último temos o governo. A palavra governo tem origem na palavra latina governare, que significa conduzir, dirigir, administrar. Governo é assim, a organização que tem responsabilidade de administrar um país, estado, província, município, região e entre outros. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.